Bom dia, né? Estamos começando mais uma aulinha de história. Gente, abram aí na página 98, né? A gente está começando aí, gente, né? A gente está começando o tema 4, certo? Da página 98. Na última aula a gente corrigiu as questões lá sobre aquela questão do pan-americanismo, a questão das independências, né, da América Espanhola, né, exatamente. E agora a gente inicia aí o primeiro capítulo do tema 4, né, página 98, certo? A gente tem aí revoltas coloniais. Então aí a gente vai falar, na verdade, sobre Brasil, né? Aqui a gente entra na nossa história, a história daquele período das revoltas chamadas de revoltas nativistas. Vocês vão ouvir muito em alguns livros aí essas revoltas coloniais sendo chamadas de revoltas nativistas, certo? Mas atenham-se que vocês podem ver com esse nome em outros livros, certo? Mas vamos lá, ó. Vamos na leitura aí, ó. No contexto de mudanças e novas ideias provocado pelo iluminismo, então, uma coisa importante, a gente vai ver que grande parte dessas revoltas aqui, algumas delas vão ter caráter iluminista, vão ter influência iluminista, principalmente duas aí que são consideradas também separatistas, né? Que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, beleza? Olha aqui, no contexto de mudanças de ideias provocadas pelo iluminismo e pela Revolução Industrial na Europa, em Portugal, durante o reinado de Dom José I. O Marquês de Pombal detinha grande poder. O déspota esclarecido procurou revitalizar o Estado absolutista português e fortalecer os vínculos entre metrópole e colônia, racionalizando e fiscalizando a arrecadação tributária e incentivando a produção. Ou seja, o Marquês de Pombal vai ser um cara muito importante nesse processo. Ele é o primeiro-ministro, né? Ele faz essa relação com o rei Dom José I e, de certa forma, ele traz algumas ideias iluministas, né? É o chamado despotismo esclarecido. A gente já falou sobre despotismo esclarecido quando a gente falou um pouquinho lá de iluminismo. Não sei se vocês lembram, na primeira unidade, ainda em sala de aula, né? Torcendo para voltar logo, morrendo de saudade de dar aula em sala de aula. Mas você tem ali um processo. O que é o despotismo esclarecido? É aquele rei que, para dizer que tinha se atualizado, trouxe algumas ideias iluministas, né? E Marquês de Pombal foi o cara responsável por levar essas ideias iluministas para Portugal, né? Lá você teve aí, por exemplo, o fim da escravidão em Portugal, né? Não no Brasil, não na colônia, mas em Portugal ocorreu o fim da escravidão e algumas outras reformas iluministas. Então, ele foi muito importante, o Marquês de Pombal, ele foi super importante, né? Ele tentou também trazer uma certa industrialização para o Brasil, isso é uma influência também iluminista, né? De certa forma acaba não dando muito certo, mas é uma tentativa, né? Com certeza. E também a questão dos tributos, né? Ou seja, vão se ter novos tributos aqui no Brasil, principalmente um impostozinho ali em Minas Gerais chamado de derrama. E é esse imposto justamente que vai gerar o conflito e a conjuração mineira, beleza? Mas vamos lá, ó. Olha aí, ó. Ele foi responsável pelas seguintes medidas que afetaram diretamente o Brasil. Olha as medidas aí de Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal, né? Lembrando que nesse período o Brasil era colônia de Portugal. A organização de duas companhias de comércio, a Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão, inclusive essa companhia do Maranhão vai dar problema, vai ter problema por conta disso. Uma das revoltas coloniais é por conta dessa companhia de comércio, né, que é a revolta de Beckman, né, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, ou seja, foram algumas companhias gerais, né, do Grão-Pará e Maranhão, que vai ter problema, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, que detinha o monopólio do comércio na região em que atuava. Ou seja, o que é deter o monopólio do comércio? Essas companhias compravam as matérias-primas aqui no Brasil muito baratas e revendiam bastante caras, ou seja, era uma forma de obter lucro, né? Mas era uma exploração dessas províncias, né? Grão-Pará e Maranhão, Paraíba e Pernambuco.
certo? Outra aí, aumento dos impostos de instituição da derrama. A gente vai ver que a derrama vai ser a grande responsável pela conjuração mineira, pela revolta em Minas Gerais, certo? Transferência do centro administrativo da colônia portuguesa da cidade do Rio de Janeiro, 1763. Ou seja, antes da capital ser no Rio de Janeiro, a capital era em Salvador. E isso muda em 1763. Em 1763, a capital deixa de ser em Salvador e passa a ser no Rio de Janeiro. É uma decisão também do Marquês de Pombal, certo? Expulsão dos jesuítas do Brasil também no século XVIII. Os jesuítas tinham um grande conflito lá com os colonos, pois eles não queriam permitir a escravização dos índios, e isso gerou grande problema. E no século XVIII, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, certo? Expulsão dos jesuítas do Brasil, né? Para os habitantes da colônia de administração pombalina não resultou em melhorias, ou seja, enquanto lá em Portugal, Pombal, ele finaliza a escravidão, aqui no Brasil não. A nossa escravidão ela continua, tanto que ela vai até o final do século XIX, em 1888, né? Então, essas medidas não trouxeram tantos benefícios para o Brasil, né? Pelo contrário, trouxe mais impostos, mais cobrança de impostos, né? Bem maior, né? Com certeza a derrama é um sinal disso, a gente vai entender o que é derrama, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais.